Romanos capítulo 8, nesta versão, o Novo Testamento vivo. Alguns dos versículos desse capítulo. Que poderemos dizer diante dessas coisas magníficas que Deus nos tem revelado? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode ser contra nós? Visto que Ele mesmo, em nosso favor, não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Será que também não nos dará esta bênção contra todo mal? Quem, pois, se atreve a nos acusar? Se Deus nos escolheu para sermos dele, será que Deus faria isto? Nunca. Foi Ele quem nos perdoou e nos deu o direito de ficar com Ele. Quem, pois, nos condenará? Jesus morreu por nós e voltou à vida por nossa causa. E agora está sentado no lugar de maior honra junto a Deus, rogando por nós lá do céu. Quem, pois, poderá nos separar do amor de Deus? Quando estamos em aflição, em desventura, quando somos perseguidos pela morte ou desanimados, essas coisas não acontecem porque Deus não nos ama? De modo algum. Se nós estivermos sem dinheiro, ou passarmos por perigo, ou formos ameaçados de morte, será que Deus nos desamparou? Não, pois as Escrituras nos dizem que, por sua causa, nós precisamos passar por todas essas coisas e enfrentar a própria morte, sabendo que somos ovelhas como que levadas ao matadouro. Mas apesar disso, temos uma vitória esmagadora por meio de Cristo, que nos amou a ponto de ter dado a sua vida por nós. Portanto, nada poderá nos separar do amor de Deus que nos foi dado em Cristo Jesus. Há duas citações na Bíblia muito sugestivas de lugares onde o homem era convidado a entrar, mas com a consciência de que ele estava no lugar mais santo, o lugar mais admirável, o lugar mais oportuno para o encontro com Deus. Primeira vez foi a experiência de Moisés. Moisés tinha saído do Egito, fugido, estava morando no interior onde casou-se, cuidava de ovelhas. De repente, na solidão, lá onde ele cuidava das ovelhas, no pasto, ele percebeu uma sarça ardente. Aquela sarça estava em combustão, queimando-se e não acabava. Aquele fogo não se extinguia. Ele aproximou-se e então ouviu aquela voz: Moisés, tira as tuas sandálias, porque o lugar em que tu pisas é santo. Isto é, você está na presença de Deus. Então tenha agora uma atitude de humildade, descalça as suas sandálias, torna-se humilde na presença de Deus. Segundo texto impressionante,
no Templo de Jerusalém, havia numa das suas divisões aquele canto magnífico chamado Santo dos Santos. Ali o sacerdote, sumo sacerdote, a expressão máxima da autoridade religiosa, entrava uma vez por ano para fazer as orações a favor dele, dos sacerdotes e do povo de Deus. Então a entrada naquele lugar, no Santo dos Santos, uma vez por ano, era a entrada no lugar mais notável, mais impressionante. Aquele impacto, Deus presente, o homem comparece pessoalmente diante de Deus. Nestes dias em que eu estive de folga, eu descobri um lugar onde a gente entra também quase que de joelhos, numa atitude muito humilde, mas muito compenetrada, porque entra-se num recanto extraordinário de bênçãos de Deus. É neste capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Que riqueza extraordinária! A gente vai lendo a mensagem de Paulo no capítulo 8 e parece que ele devagarzinho vai nos conduzindo até aquele encontro máximo com o Cristo vivo, com o nosso Deus. E deste encontro, lições magníficas. Eu cheguei a chamar esse capítulo um santuário inspirador de Deus para a vida do cristão. A gente entra neste santuário e recebe bênçãos extraordinárias de Deus. Eu queria ressaltar 2 ou 3 dessas bênçãos, porque neste lugar santo nós nos encontramos com o Cristo vivo. Primeira lição, ele nos fala de uma oficina divina, um lugar onde Deus está fazendo o milagre mais importante possível. É o milagre de transformar as pessoas humanas em filhos de Deus. O capítulo é magnífico, lembrando que Deus é quem nos escolheu, Deus é quem deu Jesus, que morreu na cruz por nós, Deus é quem ressuscitou o próprio Cristo, para que nós fôssemos novamente filhos de Deus. Ele está falando, o Espírito Santo está presente entre os homens. É um capítulo onde a presença do Espírito Santo é o segredo da nova vida. Este Espírito, mistério de Deus. Nós não podemos dizer onde Ele está, como Ele é, mas nós sentimos as consequências da sua ação, nós temos os sintomas da sua presença, nós temos as provas do seu amor. E a missão principal do Espírito Santo é transformar a criatura humana em verdadeiro filho de Deus. Todo mundo diz assim, nós todos somos filhos de Deus. Toda criatura de qualquer raça, de qualquer canto, de qualquer idade, sexo, toda criatura é filha de Deus. Mas depois que Jesus veio ao mundo e disse que todos pecaram através da mensagem da palavra de Deus, todos são pecadores, só pela graça de Cristo é que há uma renovação da vida e a pessoa fica livre dos seus pecados, perdoada dos seus pecados,
e essa pessoa se torna filho de Deus. É mais ou menos aquela ilustração do filho pródigo. Ele sai de casa, vai conhecer o mundo, as aventuras, os compromissos, os vícios do mundo. Ele se degrada, mas de repente ele volta ao lar. E o pai que o recebe, o perdoa, e o recebe como filho, e o agasalha como membro da família de Deus, com todos os direitos da convivência com Deus e com a sua família. Assim, neste capítulo 8, está se dando ênfase. O Espírito Santo está transformando as criaturas comuns em filhos de Deus. Privilégio de ser abraçado pelo Cristo e dizer assim: tu és meu irmão, tu és filho de Deus, tu fazes parte da família de Deus. Esta é a oportunidade que Deus está nos concedendo. Este é o convite. Entra neste capítulo 8 como num santuário. Abre o teu coração e diz então a este Deus maravilhoso: obrigado pelo teu Espírito Santo que está presente, que Ele possa transformar-me para que eu seja mais semelhante a Jesus. Porque o capítulo diz: é filho de Deus quem é semelhante a Jesus Cristo. Segundo tema impressionante desse capítulo, que é um mistério, a nossa participação no sofrimento de Jesus. São Paulo mostra que havia provações, dificuldades enormes que os cristãos estavam passando. Mas essas provações não eram punição de pecado, não era castigo de erro, mas era uma participação nos sofrimentos de Cristo Jesus. Primeiro, há um mistério. Como é que Deus escolhe algumas pessoas para passar por horas tão difíceis, experiências tão pesadas? Não há motivo, não há explicação, não há lógica nenhuma. Há um inesperado. Por que que justamente este Deus que é santo, é sábio, é o grande mestre, tem uma disciplina de amor? Por que que Ele permite que algumas pessoas passem por um sofrimento semelhante ao de Cristo? Uma cruz que não foi merecida, um sofrimento que não era um pagamento de culpa, mas era uma participação no ato de humildade, de submissão à vontade de Deus, para que a beleza de Deus, a graça de Deus, pudesse aparecer na vida de algumas pessoas. Há um mistério. Nós nunca sabemos por quê, quando e como será essa nossa participação no sofrimento de Cristo. Mas há uma recompensa. O capítulo nos diz que as presentes provações não são nada em comparação com a glória que nos está reservada. Por enquanto nós vemos o sofrimento, a dificuldade, a dor, a tristeza, mas um dia nós conheceremos a plenitude da felicidade, da paz, da alegria, do semblante do Cristo, da semelhança com o Filho de Deus. Portanto, a gente recebe a provação, recebe
as lutas e dificuldades que Deus permite que passemos, e numa atitude humilde, de submissão, de fé e de esperança, aguardamos aquela recompensa extraordinária, a aprovação do próprio Cristo. Ele dirá: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, meus irmãos, quem sabe alguém que tem enfrentado uma luta difícil, alguém que está impressionado com uma provação muito pesada, não entende por quê, nem como essas coisas aconteceram. Aceite o mistério desta disciplina de amor do nosso Pai e confie nas recompensas que Ele tem para nós. Mas a última das lições desse capítulo é a mais notável possível. Eu tenho falado muitas vezes sobre ele, paradoxalmente, no sepultamento. Não há outro versículo que traga para o cristão uma certeza tão maravilhosa de uma vitória sobre a vida aqui e a posse de uma vida eterna, como esse capítulo 8. São Paulo pergunta assim: que diremos em face dessas coisas? O que é que nos pode separar do amor de Deus em Cristo? A dor, o sofrimento, a tristeza, as dificuldades da vida, a própria morte. E a resposta dele é uma profissão de fé extraordinária. Eu tenho absoluta convicção de que nem o agora, nem o depois, nem o presente, nem o que virá além da minha surpresa, nem a vida, nem a morte, nada nos pode separar do amor de Deus que nos foi dado através de Cristo Jesus. Que herança extraordinária que Ele nos dá. Um amor que ninguém pode tirar. Um amor que ninguém pode erradicar da nossa vida. Um amor que é o sentido da nossa felicidade. É o segredo da nossa paz. É a fonte da nossa esperança. Por isso a gente entra nesse capítulo 8 de Romanos e como que na ponta dos pés, ou tirando os calçados, de joelhos, reconhecemos essas três maravilhas de Deus. A maravilha de um perdão que nos faz filhos de Deus. A bênção de um processo do Espírito Santo que está trabalhando em nós, para que nós sejamos mais semelhantes a Cristo. E uma certeza extraordinária. Há um amor autêntico, legítimo, divino, que ninguém pode tirar da nossa vida. É o amor que é o segredo da nossa felicidade. E na hora da morte, nós alcançaremos a grande conquista, a promoção, para vivermos no amor eterno de Deus. Porque nem a morte nos poderá separar do amor de Deus que nos foi dado em Cristo Jesus. Este é o presente que Ele está nos oferecendo nesta manhã. Vamos ler esse capítulo 8 e vamos nos apropriar das bênçãos que Deus nos dá. E então reparti-la para os outros, que essa é a nossa missão. Deus assim nos abençoe. Obrigado, bondoso Deus, por tanto amor que nos deste através de Cristo Jesus. Saibamos nos apropriar desta graça maravilhosa
que teu Espírito nos comunica e estejamos nas suas mãos para que Ele nos transforme à semelhança de Cristo Jesus e cada um possa levar ao mundo onde vive este reflexo, esta presença de Cristo, a alegria dos homens e a vitória sobre o poder do mal. Em nome do Cristo nós pedimos. Amém. Uma bênção da igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até que nos encontremos outra vez. E a bênção maravilhosa de Deus, o nosso querido Pai, o amor incomparável do Cristo que se deu a si mesmo por nós, e a presença misteriosa, operosa do Espírito Santo em nós e conosco, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e com o povo de Deus, até a vitória final de Cristo Jesus. Amém.